Olá, eu sou o professor Walter Colichon, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e essa é uma aula introdutória sobre hidrologia. A definição de hidrologia normalmente considerada é que hidrologia é a ciência que estuda a água sobre a terra, sua quantidade, sua distribuição, sua circulação, suas características químicas e físicas e sua relação com o meio ambiente e com os seres vivos. A hidrologia é uma das geociências. Assim como a geologia ou a meteorologia, a hidrologia poderia ser estudada independentemente da presença ou não de seres humanos na Terra. De fato, até existem estudos sobre a hidrologia de outros planetas inabitados, como Marte. Mas em cursos de hidrologia na engenharia, tipicamente a gente estuda a hidrologia também para entender como a água pode ser usada pelas pessoas, como a água interfere na vida das pessoas e como essas interferências podem ser minimizadas ou evitadas, e como as pessoas influenciam o funcionamento hidrológico de uma região, de uma bacia ou de todo o planeta, e como esses impactos, essas influências podem ser minimizados. O entendimento do comportamento hidrológico dos rios e o aproveitamento da água estão associados com a origem da civilização humana da forma como a gente conhece. Foi o surgimento da agricultura irrigada na Suméria, cerca de 6.000 anos atrás, que permitiu o aumento do tamanho dos agrupamentos humanos e culminou com o surgimento das primeiras cidades. E graças ao domínio da irrigação, a civilização suméria pôde trazer ainda outras contribuições, como a escrita, os códigos de leis, a roda e as estruturas em arco. Essa influência intensa da água, da disponibilidade de água e da hidrologia sobre as sociedades humanas, ela tem um exemplo bem interessante, o caso de Roma antiga, em que a gente observa que o regime de chuvas está associado com a instabilidade política. Nos períodos em que houve menor chuva, nesse gráfico azul aqui, com chuvas anuais abaixo de 200 milímetros na região de Roma, a gente teve o maior número de assassinatos de imperadores, ou seja, valores mais baixos de chuva, eles se transformaram em instabilidade política, que na época que não existia ainda o impeachment, se resolvia assassinando o imperador, aparentemente. Os períodos com maior quantidade de chuva provavelmente eram períodos de melhor disponibilidade de água e de alimentos. Eles traziam maior estabilidade política com menor quantidade de assassinatos de imperadores. O uso da água também está no centro de uma outra grande revolução tecnológica que aconteceu na antiguidade. A roda d'água, que foi inventada cerca de 100 ou 200 anos antes de Cristo, foi a primeira forma de uso de energia não humana ou não animal para funções mecânicas, como moer grãos, serrar madeira, bombear água e outras funções desse tipo. A potência de uma roda d'água, ela tipicamente supera a potência de vários cavalos ou vários burros e supera a potência de várias dezenas de homens. Então, a roda d'água está no centro de um processo de pré-industrialização que foi acontecendo aos poucos na Europa, principalmente. Então, uma característica que distingue a Europa foi esse uso mais maciço da roda d'água para geração de energia e o uso dessa energia em diversas aplicações industriais. Na Europa, esse uso era mais avançado do que em outros lugares do mundo na mesma época.
Esse uso da água para geração de energia, ele se intensificou ainda mais a partir do desenvolvimento das usinas hidrelétricas no final já do século XIX. Alguns países, incluindo o Brasil, as usinas hidrelétricas representam ainda a principal fonte de energia elétrica nacional. O uso da água para produção de alimentos através da agricultura irrigada também tem aumentado muito ao longo dos últimos anos, especialmente em países como o Brasil, e deve permanecer aumentando pelas próximas décadas. Da mesma forma, o uso da água para abastecimento doméstico e o uso industrial também são usos que estão crescendo ao longo dos últimos anos. Mas não é só com os usos da água que a hidrologia de engenharia se ocupa. A maior parte das pessoas vive em cidades, e em cidades a gente tem problemas relacionados com situações de extremos de precipitação ou grandes inundações. Então, boa parte dos estudos de hidrologia se dedicam a entender esses fenômenos e tentar minimizar seus impactos. Mas um rio, ele normalmente não transporta apenas água. Junto com a água também são transportados sedimentos. E o estudo do transporte dos sedimentos e o manejo desses sedimentos também faz parte da hidrologia e da engenharia hidrológica. Por exemplo, como evitar assoreamento de trechos de rio e de reservatórios é parte do estudo da hidrologia também. Algumas perguntas que a gente tenta responder na hidrologia da engenharia são as seguintes. Qual é a vazão máxima num ponto de um rio em que vai ser construída uma ponte? Ou qual é a quantidade de água disponível num rio e como essa quantidade pode variar ao longo do tempo e no espaço de um ponto para outro? E também qual deve ser a capacidade de um canal para evitar inundações num determinado ponto, num determinado trecho de um rio. Outra pergunta típica na hidrologia da engenharia é sobre reservatórios. Então, a questão pode ser qual é o tamanho adequado de um reservatório para regularizar a vazão de um rio, permitindo atender uma determinada demanda de água, ou para atenuar cheias. Outra pergunta é como a vazão de um rio ou de um córrego ela pode se alterar em função do desmatamento da sua bacia hidrográfica. E qual é o consumo de água de um certo tipo de cultura agrícola num determinado local. Outra pergunta bastante comum é como a urbanização de uma bacia hidrográfica ela vai modificar as vazões de um rio que drena essa bacia. E uma pergunta bastante atual é qual o efeito das mudanças climáticas esperadas para o futuro sobre as vazões altas e baixas de um rio.